Buenas, então vamos lá, como sempre, deixa um like aí, se puder, se quiser, se gostar, inscreva-se, ajuda a gente bastante. Né? Eu tenho os indicadores para falar aí do Tom the Marker, que foi pedido pra gente. Como sempre, scapp.link/fb é o nosso grupo do Facebook, é onde eu participo mais ativamente, e o nosso repositório de códigos para você fazer o download deste e de todos os outros que a gente discute aqui, scapp.link/códigos. Então, eu vou me basear inicialmente neste código aqui do Harry Potter, né, um indicador aqui do TradingView, tá? O código aqui bem simples, né? Mas eu quero aproveitar para a gente falar um pouquinho sobre esse indicador e mostrar um segundo indicador que também é originalmente, né, o estudo baseado nesse Tom the Marker, que eu acho interessante. Bom, então, o que é esse primeiro indicador que a gente vai falar? É a projeção de amplitude do The Marker. Então ele é usado para projetar máximas e mínimas, né? Portanto, então, a amplitude do próximo dia usando os preços do dia anterior. Tá? Então a gente vai observar se o preço do dia anterior foi de abertura e de fechamento, qual a relação entre um e outro, né? Para tentar determinar o que vai acontecer no dia seguinte, né? Ou seja, no dia que a gente vai estar operando. Então, por isso, ele é recomendado ser usado no intraday, né? Justamente porque ele vai tentar prever os níveis, a região de máxima e mínima do dia, tá? Esse indicador, ele até, inclusive, alguns chamam ele dos pontos de pivô de The Marker, tá? Tem essa ideia de gerar níveis de suporte e resistência. Então, aqui no caso, resistência, né? E aqui embaixo, suporte. Tá? Então, vamos ver o código e aí a gente vai começar a entender o que está sendo plotado para nós aqui. Note que, como é um indicador em que eu vou usar os preços do dia anterior, ou seja, são valores que já fecharam, não vão ser mais alterados, eu não vou usar nenhum preço do dia de hoje para fazer meu estudo, porque justamente como a gente conversou, eu vou tentar determinar essas regiões de máxima e mínimas do dia de hoje usando valores do dia anterior. Então, eu aplico uma pequena lógica aqui no nosso algoritmo, onde eu digo, se a data for diferente da data anterior, então faça meu cálculo. Por quê? Porque isso vai significar que ele só vai realizar esse cálculo quando há uma mudança de data, né? Por quê? Porque quando que a data... Isso, claro, considerando que a gente tem que estar num gráfico intraday, né? Por exemplo, eu estou aqui no gráfico 30 minutos. Né? O que vai acontecer? Quando ele chega nessa barra aqui, a última barra do dia, ele tem uma data específica X. Tá? Então aqui dia 24 de fevereiro. Quando ele vem executar agora o código no dia seguinte, né, que agora a gente tem um dia Y, que é o dia 25 de fevereiro, quando ele observa e compara essas duas datas, ele fala, opa, a gente tem uma data diferente. A data de hoje, Y, é diferente da data da barra anterior, que era X. Então ele vem e executa o código aqui. A partir daqui, quando ele for fazer essa mesma pergunta neste candle, a data Y é a mesma, ainda é dia 25. Então ele fala, bom, aqui não alterou nada de data, então eu não preciso refazer esse código. E assim ele vai fazendo, né, até novamente a última barra, e aí abre um dia novo, e aí agora o dia Z, e aí, né, diferente, ele vai lá e fala, opa, executo. Então, simplesmente, não tem muito resultado visual, né? Eu poderia simplesmente colocar o código direto, que o resultado é o mesmo, como a gente conversou, os preços já estão fechados, não vai se alterar, mas a questão é de performance aqui, porque eu só executo este cálculo uma vez por dia, né? Uma vez aqui no momento em que ele detecta que a gente está num dia novo. A partir daí ele simplesmente reproduz o valor que ele já calculou. Ele simplesmente continua plotando esse mesmo valor, portanto, né, no dia, você nota que é justamente uma linha fixa, né? Então é mais uma questão de performance, que caso você tenha códigos que tem possivelmente algum problema de performance, né, você pode aplicar. Agora lembrando, claro, né, ele funciona por quê? Porque, como a gente conversou, os valores que eu uso para fazer esse cálculo foram do dia anterior e não serão mais alterados, tá? Então é por isso que funciona. Então, basicamente, eu tenho aqui minha lógica, né, que vai determinar os meus valores de mark high e low, tá? Você vê que eu criei duas variáveis aqui, né? O high para ser justamente a linha superior aqui, né? E o low, a nossa linha inferior.
Então eu observo o preço de fechamento do dia anterior em relação à abertura do dia anterior. Se o preço de fechamento for menor que o de abertura do dia anterior, eu faço meus cálculos aqui de high e low. E, inversamente, se o preço de fechamento for maior que o preço de abertura, eu tenho um cálculo aqui diferente. Não vou entrar tanto na questão do cálculo, tá? Que eu acho que foge um pouco aqui do que a gente está fazendo, né? E se não, né, ele tem um terceiro código aqui. Se não, seria basicamente um doji, né? Quando o preço de fechamento e de abertura do dia anterior foram no mesmo nível, né? Então, ele vai observar esses dias para determinar, né, como a gente conversou, os valores de máxima e mínima, nossas linhas superiores e inferiores, tá? Para plotar essas regiões. O que eu faço então logo em seguida é justamente plotar esses valores, tá? DMH e DML. E aí você vai observar aqui que eu configurei as propriedades da estratégia para fazer essa coloração mais forte e pontilhada, né? Essa espessura mais forte e pontilhada. E logo em seguida eu tenho mais duas plotagens onde eu vou plotar porcentagens em relação a esses valores de máxima e mínima. Então, porcentagem para cima e uma porcentagem para baixo, que quem vai definir vai ser um parâmetro P, né, onde eu posso determinar a porcentagem. No caso aqui eu especifiquei 3%. Então ele vai plotar 3% para cima, 3% para baixo, né, dessa região. Tá? Então para baixo e para cima. Por que 3%? Porque você vai ter que observar o gráfico e ver o que se adequa melhor àquele ativo, àquela periodicidade. Eu estou num gráfico de 30 minutos, sal para 4, tá? Não tem um valor fixo, então você vai observar o que funciona melhor para aquele ativo, para aquela periodicidade que você está trabalhando, né? Se a gente observar aqui rapidamente o indicador, note que o The Marker recomenda observar o momento de abertura do preço. Então, se a gente observar esse preço abrindo bem no meio dessa região, né, que é o nosso The Marker, ele justamente diz que a tendência é que o preço fique, então, brigando aqui dentro. Né? Agora, você vai usar essas regiões como suporte, né, ou, eventualmente, resistência. E observar também, tentar procurar aqui, quando há um estreitamento, né, então o preço abriu aqui, né, você nota que ele vai tentar de alguma forma romper. Né? Quando ele romper, você vai observar o quê? O segundo nível. Né? Você vê que ele ficou dentro do segundo nível até o final do dia, foi quando ele daí, no final do dia, ele rompeu também, né, para no próximo dia já abrir dentro de uma amplitude aqui um pouco maior. Então a ideia é observar como que o preço se comporta nesses níveis, né? E mais importante, como é que ele abre dentro dessa projeção que foi feita baseando-se nos valores do dia anterior. Tá? Agora, é importante, não é um indicador que sozinho vai te determinar a direção do preço. Ele vai tentar te mostrar regiões importantes de suporte e resistência. Quem vai te determinar a força de um ativo para quebrar essas regiões, a direção do preço para quebrar uma linha de suporte ou uma linha de resistência, aí vai ter que ser feito num estudo separado, tá? Então você vai usar outros indicadores aí, um estocástico, um ABV, até mesmo a média móvel, para observar o que esse preço pode tentar fazer em relação a esses níveis que a gente está determinando como suporte e resistência, tá? Essa é a ideia por trás aí do estudo do The Marker, né? E por último, a gente tem um segundo indicador que eu vou adicionar aqui. Também vai estar junto no nosso código, vai estar incluído lá, tá? Então, dá uma aumentada aqui. Esse é o Range Expansion Index, seria o índice de expansão de amplitude. Então, ele tenta traduzir a expansão, né, da amplitude do preço num índice que vai variar entre 100 e menos 100, onde a região acima de 60 seria uma região de sobrecompra, e a região abaixo do menos 60, sobrevenda, até o menos 100, né?
Então, você vai observar o que está acontecendo, né, com a expansão da amplitude de máxima e mínima através de um índice. Tá? Então, a gente tem aqui os nossos cálculos. Né? Note que nesse ele usa as informações do dia atual também, né? Por exemplo, a máxima do dia atual em relação à máxima do dia anterior, tá? Então note que neste caso não dá para a gente fazer aquele cálculo que a gente falou, né? Aquele algoritmo de limitar a execução apenas uma vez, né? Porque ele precisa atualizar essa informação, porque durante o dia o nosso valor de máxima pode ser alterado, tá? Então a gente faz os nossos cálculos aqui para determinar, né, o que está acontecendo com o índice, tá? Aqui eu simplesmente calculo o meu uma média desse indexador, né? Porém eu especifico para ele só calcular a partir do período P, né? Porque antes do período P eu não tenho informação suficiente, então a partir dos 8 primeiros períodos é quando ele começa de fato a fazer esse cálculo, né, de média, para calcular o nosso demarque, tá? E aí eu tenho uma coloração onde eu digo, se tiver acima de 60, vai pintar de verde e abaixo de menos 60 de vermelho. E aí eu tenho plotagens de níveis aqui de mais 60 e menos 60 para deixar ele demarcado aqui no nosso gráfico, tá? E depois eu tenho a funcionalidade de linhas guia para determinar os níveis de 100 e menos 100. Por que eu usei 60 e menos 60 como plotagem e 100 e menos 100 como linha guia? Porque quando você usa um valor sendo plotado, vamos supor então que o gráfico esteja aqui distorcido, quando eu configuro ele automaticamente para corrigir, ele vai sempre usar os valores de maior e menor plotagem para colocar dentro do meu gráfico. Então você nota que obrigatoriamente ele vai sempre colocar aqui o 60 e o menos 60, né? Claro, pode ser até mais, caso o indicador esteja acima ou abaixo desse, né? Mas o que eu quero justamente é que esses níveis de 60 e menos 60 sempre estejam visíveis para mim, né? O 100 e menos 100 é mais uma relação de referência para eu saber que é o máximo que ele pode atingir, tá? Então é mais ou menos por isso. E a coloração a gente vai fazer um pouco diferente. Você note que ele não está colorindo nada, porque a ideia da coloração é inserir essa regra de coloração no próprio indicador. Então a gente vai inserir aqui no indicador demarque, adicionar, tá? E aí você note que ele pinta de verde porque ele está acima, mas eu quero fazendo um pouco diferente. Eu clico com o botão direito, propriedades desta coloração, e altero para colorir somente o fundo parcial. E aí ele me destaca essas regiões, né, de forma mais fácil, tá? De forma mais fácil que eu posso observar. Então é um indicador interessante até para usar justamente em conjunto com o que a gente conversou aqui, né, do indicador de máximas de amplitude aqui, né, de máximas e de mínimas do dia, né? Então você pode até usar ambos em conjunto, né? Há quem use também com uma média móvel. Então eu inseriria uma média móvel, vou colocar aqui de 8 períodos também, né? E observaria o cruzamento, tá? Eu confesso que eu ainda não testei esse estudo, mas eu queria deixar aí essa observação porque há quem faça também esse tipo de estudo, né? Correlacionando uma média aplicada dentro do próprio demarque para ver aí regiões de cruzamento entre elas, tá? Então isso aí. Espero que tenha ajudado. Se tiverem ideias aí de aplicação mais do ponto de vista mais operacional, né, de sinais de entrada e saída, quiserem deixar comentários ou sugestões lá no nosso grupo do Facebook, a gente pode tentar executar alguma coisa no sentido de backtest para ver o que resultado que a gente teria. Legal? Então é isso aí, valeu, a gente se vê no próximo vídeo.